Vamos falar sobre a revolução da liberdade. Olha que coisa incrível. Só que a pergunta que eu trago aqui é: o quanto será que nós somos livres de verdade? E quando eu trago isso, não estou querendo nem filosofar muito. Eu estou querendo dizer literalmente quanto você é livre para você fazer o que você quiser e quanto você é influenciado pela mídia, pela sociedade, pelos coleguinhas do trabalho da escola, pelos seus vizinhos, por todas as outras coisas. Quanto isso te influencia. Então, o que é o interessante desse processo aqui? Eu quero explicar um pouquinho como que você pode fazer para tomar suas próprias decisões na vida. Mas a melhor maneira de fazer com que uma pessoa queira se libertar é mostrando que talvez ela não está tão livre assim. E talvez, na minha opinião, esse é um dos maiores problemas que a gente tem na vida moderna de hoje e na vida de sempre, tá? Nós achamos que somos livres, que tomamos decisões por nossas escolhas próprias, só que na verdade a gente está escolhendo por uma série de padrões que a gente já tem no nosso banco de dados. E é isso que eu quero mostrar para vocês como funciona. Bom, como que é esse negócio? Essa daqui é uma foto bem interessante da época, se você gosta de história. Isso daqui eu estou falando lá da época 1400, 500, 600, época que a gente chamava na Inglaterra de Tudor. E tinha família real, e a família real muito importante, o mundo estava crescendo, era uma coisa bem legal. Só que o que aconteceu? Eles descobriram o açúcar. E quando eles descobriram o açúcar, duas coisas começaram a acontecer. Primeira coisa, as pessoas que antes até tinham dentes bons, dentes até que branquinhos dentro da higiene possível da época, elas começaram a ficar com dentes escurecidos, porque de repente o açúcar começou a ser consumido. Antes deles terem inserido o açúcar no mundo, não existia nada doce, sabe? A não ser coisas de fruta. Então, as pessoas não consumiam e os dentes eles se mantinham bons, mesmo sem as pessoas precisarem escovar os dentes tanto. Olha que coisa interessante. Só que a partir do momento que o açúcar começou a chegar na corte inglesa, lá em Londres, e os nobres começaram a consumir açúcar, ele era extremamente caro, era uma coisa de luxo, era uma coisa que poucas pessoas tinham acesso. E o que aconteceu? Os nobres começaram a ficar com os dentes podres. Olha que loucura! E isso automaticamente se tornou um sinal de nobreza, um sinal de status. Uau! Se você tem um dente podre, se você tem um dente escurecido, isso quer dizer que você é uma pessoa rica. Então, ó, tem aqui, ó, a Rainha Elizabeth, dos dentes podres. E o que é louco disso? É que as pessoas normais, as pessoas da burguesia, que talvez não tinham tanto dinheiro, as pessoas que eram os camponeses, eles começaram a pintar os dentes de preto, passar carvão, deixar os dentes sujos. Por quê? Porque eles queriam ficar parecidos com os nobres. Olha que louco isso. Será que eles estavam fazendo isso porque eles realmente queriam, eles podiam, eles eram livres? Ou será que eles estavam sendo influenciados por vários aspectos que estavam ali na sociedade e na cabeça deles? E isso é um exemplo muito foda. Vou trazer mais coisas aqui para vocês. Talvez você fique com vontade de comer esse docinho aqui, você já comeu suspiro? Quem gosta de suspiro aí, ou merengue, sei lá qual o nome certo desse doce, escreve aí, deixa eu ver quem que gosta de suspiro, quem que gosta de merengue, manda um eu aí, manda um coraçãozinho, manda um alô aqui que eu quero ver, hein? Inclusive, já vou deixar claro aqui para vocês, ó, hoje é o dia, hein? Hoje eu vou sortear aqui, vou escolher a pessoa mais animada aqui dessa live. Hoje tem regra, hein? Hoje eu vou escolher a pessoa mais animada dessa live e nós vamos aqui sortear mais uma camiseta do Kaizen. É sorteado ou é escolhido? Eu não sei qual é a expressão, mas eu vou escolher alguém aqui, a pessoa mais animada, e eu vou dar uma camiseta do Kaizen para você. A melhora contínua, a melhora continuada, vai levar uma camiseta, tá bom? Tá aqui, ó. Já nosso amigo outro dia, o Gabriel Vesgo, ganhou uma, hoje vai ter outra, tá bom? Então vamos lá, deixa eu botar aqui. Então, teve a época aqui que o suspiro começou a ser feito. O que acontecia nessa época? As pessoas, elas, quando recebiam convidados em suas casas, uma das maiores iguarias que poderiam ser servidas para o convidado era um suspiro. Por quê? Porque, não sei se vocês já fizeram um suspiro em casa,
mas eu também nunca fiz, eu só li a respeito, tá bom? Meus dotes culinários não servem para isso. Só que, para fazer suspiro, precisa bater muito a clara com o açúcar. É isso que bate mesmo, Felipe? Felipe Gigante, meu consultor, clara com açúcar, isso. E você precisa bater muito a clara com açúcar para poder dar o ponto para depois assar. Se alguém sabe fazer suspiro, manda aí, escreve aí que eu quero saber como é a receita do suspiro. Mas qual que é o ponto todo? Quando alguém ia visitar outra pessoa e essa pessoa servia ali uma bandeja de suspiros, isso significava duas coisas. Primeiro, que essa pessoa ela tinha tido tempo e dedicação para poder fazer suspiro para o outro. Porque na época não existia batedeira elétrica. Se alguém quisesse fazer suspiro, é no braço. E a segunda coisa que isso significava é que essa pessoa era, no mínimo, rica. Porque ela tinha dinheiro para bancar uma empregada doméstica, alguma coisa assim, que podia ficar lá gastando um bom tempo da sua vida batendo para poder servir os convidados. Então, automaticamente o suspiro se tornou um sinal ali, ó, de quê? De nobreza, de status. Mais uma vez as pessoas, elas começaram a usufruir de algo para poder ter o mesmo tipo de trazer de volta a mesma coisa. Faz sentido isso, gente? Mesmo processo aconteceu, por exemplo, e acontece até hoje, imagino, com as unhas pintadas. Quando as mulheres começaram a pintar as unhas, elas tinham ali, ai meu Deus, eu vou lavar louça, eu vou arrumar casa, eu vou fazer serviços domésticos, isso vai destruir as minhas unhas. E começou esse negócio de que a mulher que conseguia ter as unhas sempre bonitas, sempre arrumadas, ela tinha um status, além de, claro, que fica aparentemente mais bonito, mas ela tinha um status de que ela não precisava fazer os afazeres domésticos do mesmo jeito que talvez outras pessoas precisavam. E isso virou, mais uma vez, um processo de status. Mais um negócio mais louco, olha isso aqui, ó, mulheres girafas. Eu não sei se vocês já ouviram falar das mulheres girafas, que elas desde criança começam a colocar essas argolas aí no pescoço. E o que acontece? Eu fui pesquisar isso. Recentemente a gente foi para Tailândia, eu até pensei em ir, mas eu conversei com o pessoal e descobri que não é legal ir visitar as mulheres girafas, porque o pessoal explora elas, é um negócio quase uma escravidão, merda, tá? Então não fomos visitar, mas eu fui pesquisar do assunto. Eu falei, cara, que coisa fascinante, eu vi isso no Globo Repórter quando eu era criança e não sei nada disso. Eu gosto disso, eu fico pesquisando besteiras, né? E aí o que eu descobri? Que as mulheres girafa, desde criança, elas vão pondo essas argolas no pescoço e não é que o pescoço cresce, mas o ombro ele abaixa, né? E aí ela fica com o ombro para baixo e o pescoço parece que é maior. Só que qual que é o ponto todo? Dentro da cultura antiga que eles têm, as mulheres que têm mais argolas no pescoço são mais bonitas, são mais ali bem vistas, têm um status mais elevado porque elas têm mais argolas. Não é muito diferente de quando você vai nesses restaurantes cools, que o pessoal, se bem que hoje em dia eu não sei se é mais cool, né? Mas já viram esse negócio que o pessoal põe brochezinho? E aí quem tem mais broches é porque é mais legal, tipo escoteiro da vida, mas versão capitalista, né? E é a mesma coisa, vai ganhando distintivos, vai ganhando pontos, vai ganhando coisas. É o negócio do Instagram que ganha o selinho azul, não é? Você ganha o selinho azul, você é foda. Você não tem o selinho azul, você é um mero mortal. Eu não tenho selinho azul, só para deixar claro isso aqui. Meu amigo Alberto tem, eu não tenho, olha que coisa. Então, vem do mesmo princípio disso tudo. E se a gente for pegar o mesmo processo para as mulheres lá da China, que tinham os micropés, não sei se vocês já viram, é bem bizarro. Espero que você não ponha isso no Google e pesquise depois, porque o pé fica horrível. O pé fica bem feio, porque eles quebram o pé das meninas para poder ficar com o pé minúsculo. Se você parar para pensar, esse é um padrão de beleza. Os padrões de beleza, eles são nada mais, nada menos do que algo que existe ali, como que eu posso dizer sem entregar o jogo? Existe ali um acordo social entre as pessoas de que aquilo é bonito naquela época. Então, por exemplo, uma mulher com um pescoço gigante cheio de argola aqui no Brasil, aqui em São Paulo pelo menos, não sei, talvez fosse exótico aqui na região da Augusta, o pessoal ia gostar muito. Mas normalmente as pessoas não iam achar tão legal, sabe? Uma mulher com o pé quebrado, micro, pequenininho, talvez não fosse tão bom. E é muito louco, porque isso tem a ver com época, isso tem a ver com lugar, isso tem a ver com a cultura, isso tem a ver com as regras sociais que existem no lugar. Tudo isso influencia. E o interessante é a gente começar a questionar coisas.
Eu estava até conversando com a equipe aqui antes da gente começar a nossa transmissão e a gente estava falando sobre coisas que eram cool antes, sabe? Que era legal, que era bacana. E antigamente, eu lembro quando eu era criança, a coisa das pessoas que tinham sucesso na vida era chegar num restaurante com aquele toca-fitas, sabe toca-fitas gaveta? E meter o toca-fita gaveta Rodstar. Botava em cima da mesa aquele toca-fitas. Se você sabe do que eu estou falando, fala aqui, ó, fala, eu já vi um toca-fita desse. E aí botava aquele negócio do rádio do carro, enfiava em cima da mesa e aí todo mundo, uau, ele tem um toca-fitas. Então, hoje o pessoal mais novo não faz nem ideia o que raios é isso. Só que na época era um sinônimo de status. E isso faz muita diferença no processo. Bom, eu separei aqui umas fotos muito legais que fizeram o seguinte. Eles pegaram uma foto de uma mulher normal, uma mulher comum, e eles pediram para não é ilustrador, seriam photoshopeiros? Como seria a palavra que define isso? Seriam pessoas que mexem com Photoshop, de vários países, para eles fazerem essa mulher ficar mais bonita. Olha que louco, pegaram uma mulher normal, uma foto dela, pediram para artistas de vários países, pessoas que trabalhavam com fotos publicitárias, fotos de modelo, para que eles deixassem essa mulher mais bonita. Então vou botar a foto da mulher, essa é a mulher, a foto original. E o que aconteceu? As pessoas nos diferentes países começaram a mudar. Então, por exemplo, ó, como que fizeram a foto dela ficar na Ucrânia? É a mesma mulher, se olhar, ó, só que deixaram ela um pouco diferente. Na Venezuela, diferente. Na Argentina, diferente. Olha que interessante isso. Vamos lá, ó, Itália, ficou diferente. Peru, Holanda, Netherlands, Holanda. Ó, México ela já está mais bronzeada, tá vendo? Na China tá magrinha. Na Espanha, já está até mais perto do comum, não sei. Qual que é o ponto todo disso? É que o padrão de beleza do que a gente vive tem a ver com época, tem a ver com localização, tem a ver com cultura, com onde se vive. Às vezes uma coisa que é bonita pra gente hoje seria horrível lá no passado. Às vezes uma coisa que era bonita lá no passado é estranho pra gente. Eu lembro quando eu estive na Índia e lá as mulheres elas tinham um jeito de vestir bem diferente, né? As roupas e tal. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que as mulheres que eram consideradas mais bonitas eram as que tinham mais dobrinhas aqui atrás. Então elas usavam a roupa normal, mas atrás elas deixavam meio que as costas um pouco à mostra. E elas tinham orgulho de quem tinha mais dobrinhas. Olha que coisa boa, hein? Pessoal que está aí querendo fazer dieta, às vezes você não está precisando de dieta, você está precisando só encontrar o seu lugar aí no mundo ou se aceitar também, que ajuda muito nesse processo todo, tá? Então, tudo isso influencia, tudo isso faz com que o nosso processo de como a gente se entende, como a gente faz, tenha um caminho diferente. O nome que nós damos a isso, finalmente o nome é conformidade social. Esse é o nome técnico que a gente usa, o nome que a gente usa na psicologia. Conformidade social. O que significa conformidade social? É a maneira que a gente começa a aceitar na nossa cabeça, na nossa vida, em qualquer coisa, aquilo que a sociedade faz. Então, se todo mundo na sociedade começar a fazer um comportamento, a chance da gente aceitar aquilo é muito grande, é muito alta. Por isso que quando eu desafio aqui, se você é livre de verdade, é porque a minha pergunta é, será que você faz o que você quer ou aquilo que você foi programado inconscientemente pela sociedade durante muitos anos? E é aí que entra aí todo o nosso processo da PNL. Porque se você quer ser livre de verdade, você precisa aprender a entrar em contato. Eu separei um vídeo aqui para vocês e toda vez que a gente mostra um vídeo é um desafio, né? Porque pode acontecer de tudo aqui no nosso vídeo. Esse vídeo ele é bem legal e ele mostra um pouquinho de como a conformidade social acontece, tá? Deixa eu botar aqui para vocês, deixa eu deixar aqui no ponto. Vamos passar aqui para vocês, vamos ver como que vai ser. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone. Simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away?
name, please? Então, ó, deixa eu explicar aqui para quem não está pegando aí, ó. É simples. Pegaram uma mulher, essa mulher de roxo aí do filme, e ela era uma pessoa normal. E colocaram ela numa sala cheia de atores. E qual que era o ponto que combinaram com todos os atores? Toda vez que tocassem o barulhinho da campainha, todo mundo ia ficar de pé e depois sentava. Que é um ato extremamente estranho, ninguém faz isso normalmente. Só que eles estavam filmando para saber o que essa mulher faria. Então, ó, tocaram e ela começou a levantar junto com o pessoal. E aí começaram a tirar as pessoas da sala. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody agora is que não tem watching ninguém, her será que ela except levanta? our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the doido rules isso, of the né, cara? group without them even E aí o que being fizeram? Começaram a Now, trazer watch what pessoas happens when we estranhas, introduce pessoas another outsider who que não doesn't tinham know nada a the ver, não sabiam rules. de nada. E ela era a única pessoa que tinha aí esse comando aí, essa conformidade social, essa regra social instalada. Vamos ver o que acontece. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept E aí the cameras começou. rolling as more unsuspecting E aí patients começou a arrived. chegar mais gente aí que não sabia de nada. E ó, olha pros dois, parece que eles têm um negócio combinado só deles, ó. É tipo um clube. Aí outra tá de fora, ó. Aí começou a subir também. And E aí slowly but começou a chegar surely, mais gente. what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the Aí o University of psicólogo vai Pennsylvania. explicar aí, ó, por quê. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is Muito bem, então, interessante isso, legal isso, vale um monte de coraçõezinhos aqui, bota um monte de coraçõezinhos, deixa aí seu like nesse né, vídeo aqui, né, que é a live, deixa o seu live aqui pra gente. Qual que é o ponto aqui desse vídeo que eu acho genial? Nós somos programados pelo nosso ambiente o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos programados. E qual que é a coisa? Até a menina que falou ali, que estava de roxo, deixou bem claro. Toda vez que a gente não faz o mesmo do que os outros ao nosso redor estão fazendo, é como se a gente sentisse uma espécie de uma sensação de exclusão. É como se os outros não estão nos convidando para fazer parte. É como se a gente estivesse fora da moda. E isso é muito forte. Se você chegar um dia num lugar e todo mundo estiver usando uma roupa tal, você provavelmente também vai querer essa roupa, ou vai querer poder ter essa roupa, mesmo que às vezes você não use, mas só de saber que você pode, acontece. Isso é a moda. Isso aí, por exemplo, você está indo num lugar e tem uma fila para um monte de gente para comer num restaurante e o restaurante do lado não tem ninguém na fila. E aí onde que você vai? Na fila. Conformidade social. Você tira suas conclusões, você aprende observando, vivendo ali no meio. Tem um outro experimento bem interessante também. Esse aqui é mais fácil de você poder reproduzir, tá? Que esse é o experimento do elevador.
eu quero que você experimente fazer isso. Se você tiver 2, 3 amigos, combina com o pessoal do trabalho, combina com o pessoal de algum lugar e você testa esse experimento. Consiste no seguinte, a pessoa entra no elevador e normalmente o padrão, a regra social de entrar no elevador é que você entra e você fica olhando para a porta. Você fica de olho virado para a porta. O que eles fizeram aqui? Eles colocaram pessoas viradas para outras direções. E eram atores, né? Eram pessoas que tinham combinado. E aí, quando tinha essa pessoa de fora desse grupo e todo mundo estava numa mesma direção, olha o que acontece, ó. Tá vendo? O cara já chegou, tá virado pro lado. Aí a mulher vai entrar. Ó, aquilo, todo mundo virou do mesmo lado que o cara que tava ali dentro. Tá combinado. Olha que foda isso. Virou. Conformidade social. Deixa eu ver, tem mais um aqui. Só entra. Aí todo mundo entra lá, todo mundo combinado, ó. Ó, ele tá no padrão, é virado pra porta, mas ó como o pessoal entrou. Ó o que ele vai fazer. Conformidade social. Quando a gente se sente fora da moda, é muito estranho. E aí a gente vai e acaba aderindo a isso. Por isso que eu pergunto assim, será que você é livre de verdade ou você só está repetindo o padrão que está na sociedade? Porque isso daí é muito louco, a gente começa a se questionar. Por que a gente está fazendo o que está fazendo? Esse é o melhor, né? O pessoal entrou, todo mundo lá pro fundo. A cara dele. A pessoa ela não entende direito o que está acontecendo, né? Aí ela vai entrando, vai aderindo na moda, e aí de repente... Já era. Ó, aí o que eles fazem? Eles viram. A moda virou. A cara do cara. Louco, né? Então, uma salva de palmas aí, dê muitos likes aqui pros vídeos. Tem vários experimentos na internet. Se você colocar lá conformidade social, você vai achar um monte de coisa. Mas qual que é o ponto todo que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Que a conformidade social, ela afeta a gente pelo simples ponto de que nós temos uma coisa instintiva, inconsciente, de que se nós não estivermos adequados com o grupo, se a gente não tiver ali uniforme, sabe, homogêneo com o grupo, nós podemos ser excluídos. E se você pegar no lado animal nosso, todo aquele que é excluído do bando, ele tem menos chance de sobreviver. O ser humano ele não é tão forte que nem, por exemplo, um animal selvagem, tipo um urso. O urso consegue viver sozinho. O ser humano ele precisa de galera, de grupo, de sociedade. Então, isso daí veio dentro da nossa cabeça, do nosso piloto automático. Por isso que acontece desse jeito. O que eu quero dizer? Que tudo que você faz é baseado no grupo ao seu redor. Tem um experimento muito legal que foi feito há muitos anos atrás, que o experimento, o nome do experimento é o experimento do aprisionamento de Stanford. Não sei se vocês já ouviram falar, quem já ouviu falar, coloca um eu aqui. Geralmente quem estuda psicologia ouve falar desse experimento. O que aconteceu? O Dr. Zimbardo, que era o chefe lá de psicologia de Stanford, ele resolveu pegar um monte de alunos, para quem não conhece a Universidade de Stanford, está na Califórnia, é uma das melhores universidades dos Estados Unidos e do mundo. Ele pegou aqueles alunos de famílias maravilhosas, pessoas inteligentíssimas, e ele resolveu fazer um experimento com eles, com os alunos. E ele separou, metade do grupo dos alunos eram presidiários, metade do grupo dos alunos eram policiais, carcereiros, né? E ele simulou uma prisão. O que aconteceu? Depois de alguns dias, deixa eu botar a imagem aqui, depois de alguns dias desse experimento, ele teve que parar esse experimento.
Por que ele teve que parar? Porque os alunos começaram a se agredir fisicamente, verbalmente. Teve tentativa de escape da prisão simulada e ele parou porque ele temia pelo risco da vida de alguém, cara. Olha que loucura isso. Pessoas intelectuais, inteligentíssimas, que estavam ali estudando num nível muito forte e elas começaram a se comportar como presidiários mesmo, como policiais, de um jeito animal. Por que isso aconteceu? Inclusive, para quem tem interesse, tem um filme disso, tá? Não está mais no Netflix, estava antes. Sei que você deve achar por aí, em algum lugar, chama O Experimento de Aprisionamento de Stanford. Não é documentário, é um filme mesmo. Então, é todo interpretado, é bem legal esse filme, é bem feito. E o que acontece? A gente se comporta de acordo com o meio que a gente vive. A gente age de acordo com o lugar que a gente está, de acordo com o jogo que está rolando. Por isso que às vezes as pessoas elas entram em jogos, às vezes ela é muito competitiva e ela vai dar o sangue mesmo que não está valendo nada, mesmo que seja por uma besteira, vai ganhar um pirulito, a pessoa, eu quero, e ela vai entrar naquele negócio, porque ela vai entrar no papel, ela vai entrar no papel social que aquela função exige. E isso tem a ver com a conformidade social, tá? Tem um outro experimento muito foda também, que é o experimento de Milgram. Esse daí, ele é talvez até mais famoso do que o experimento do Dr. Zimbardo. E esse experimento do Milgram, o que ele fez? Ele queria entender por que na Segunda Guerra Mundial os alemães normais, eles fizeram coisas tão horríveis com outras pessoas. Por que então um alemão normal, de uma pessoa tranquila, de boa família, de repente o cara virou um soldado nazista matando pessoas no campo de concentração? Olha que loucura isso. Eles não entendiam, eles queriam saber qual era o fenômeno psicológico que explicava aquilo. E eles pegaram e fizeram esse negócio aqui, ó, o experimento de Milgram. O que era o experimento de Milgram? Tinha essa máquina aí, que era uma máquina que aparentemente ela daria choques, era tudo de mentirinha, tá? E tinha um espelho ali, você vê, tem um quadrado ali que é o espelho. E atrás daquele espelho ficava ali a pessoa que iria participar do experimento. E o que acontecia? Vinha o candidato, sabia de nada, estava ali junto com o pessoal, sentava ali e a pessoa que conversava com ele era o líder do projeto. E falava assim, olha, você vai passar por esse processo, essa entrevista, sei lá, qualquer desculpa que eles davam. E vai funcionar assim, o fulano de tal está dentro da sala e toda vez que ele responder uma coisa certa, ele vai ganhar um ponto. Mas toda vez que ele responder uma coisa errada, você vai ter que dar um choque. E a cada vez que ele errar, a gente vai aumentando a dose do choque. Tranquilo? Tranquilo. É isso que você vai fazer. E aí o cara ficava parado do lado dele e aí o cara começava a responder. Era ator, e aí ele errava, ia dando choque, ia subindo a dose. E o ator começava a falar, ai, tá doendo muito, ai meu Deus, eu tenho um problema no coração. E aí o chefe, né, daquele cara que estava passando pelo processo falava, não, você combinou, você precisa fazer isso. E era o comando, a autoridade, falava, você tem que fazer isso. E o que descobriram? É que a grande maioria das pessoas acabava dando uma dose de choque aparentemente mortal para a pessoa que estava dentro da sala, simplesmente porque tinha uma autoridade dizendo que ele tinha que fazer isso. Essa foi a descoberta que eles tiveram, que as pessoas elas são capazes de cometer, assim, às vezes, atos horríveis, atrocidades, simplesmente porque socialmente existe uma pressão para que aquilo aconteça. Olha que coisa incrível. Aí você pergunta assim, Sam, por que comunidades pobres, as pessoas têm um nível de violência, tem muito mais bandido, assaltando, roubando, matando? Simplesmente porque às vezes existe uma pressão social para que aquilo aconteça. Essa é a explicação que o Dr. Milgram encontrou. E isso foi muito incrível. Só que o que aconteceu? O Dr. Zimbardo, mesmo que fez o outro experimento do aprisionamento, ele era amigo do Milgram. E ele pegou e ele fez, até para complementar aqui, tá, gente? Para quem quiser saber mais desse experimento do Milgram, tem o filme também. É um filme, inclusive com, como que é o nome dessa atriz mesmo? Eu não lembro o nome dela. Winona Ryder. Tem um filme lá, é bem legal, chama O Experimento, se não me engano, em português. Acha lá, procura que você vai achar. E o que aconteceu? O Dr. Zimbardo, que fez o primeiro experimento do efeito Lucifer lá, ele pegou e ele resolveu testar algumas coisas em cima. E ele descobriu, pesquisando os dados ali do experimento do Milgram, que o número era muito alto, era em torno de 80 e tantos % das pessoas davam um choque mortal por conta da autoridade, só que esse número, ele despencava
em algumas exceções, em alguns momentos. E ele descobriu que ele despencava quando o candidato estava entrando na sala e eles simulavam uma outra pessoa saindo da sala dizendo: eu não vou fazer isso, eu não vou participar disso. E essa pessoa saía. Era um ator, fazia parte do experimento. Só que, quando essa pessoa, esse candidato, ia lá dar o choque e ele tinha na cabeça dele alguém que disse que não ia fazer, que foi contra o sistema, sabe o que acontecia? O número, em vez de estar lá em cima, de grande maioria, de 80 e poucos %, ele caía e ele ia para muito pouquinho. Ele ia para muito pouco. Olha que loucura. E aí o Dr. Zimbardo ele teve uma ideia genial. Ele falou assim, espera um pouquinho, se eu pegar isso e usar de propósito, eu consigo mudar o mundo. Eu consigo fazer com que as pessoas tomem decisões melhores. E aí o que aconteceu? Esse aqui foi quando eu conheci o Dr. Zimbardo. Ele está com quase 90 anos, ele é um senhor já de idade. E ele lançou uma campanha. Ele lançou um negócio onde você precisa se tornar um super-herói. Isso que é muito foda. O que significa isso? Ele pensou assim, as pessoas elas agem melhor, elas têm melhores ações se elas tiverem um exemplo positivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos estimular as pessoas a terem exemplos positivos. Vamos falar para ela ali ter orgulho, seja lá do que for. Não importa se acham que é bom, se socialmente é ruim, é aceito ou não, ela vai pegar e vai levantar a bandeira e vai falar assim, eu gosto disso, eu faço isso. Por quê? Porque automaticamente o grupo diminui a pressão social e as pessoas se sentem mais à vontade de se mostrarem. Olha que louco isso. Se você parar para pensar, eu não sei se você é do tempo da época dos Trapalhões, tá até conversando com o pessoal. Eu adorava os Trapalhões, assistia os Trapalhões. Eu cresci assistindo isso quando eu chegava da escola. Mas o que acontecia com os Trapalhões? Eram as piadas mais racistas, eram piadas homofóbicas, eram piadas que zoavam lugares onde as pessoas nasceram, de onde a pessoa é. O tempo todo, se você botar no YouTube, você vai ver, era extremamente preconceituoso. E na época, ninguém ligava. Por que ninguém ligava? Porque não tinha ninguém indo contra isso. Não tinha ninguém levantando a bandeira e falando, não, eu sou contra isso, eu discordo, eu acho isso feio, não se deve falar isso na televisão. E o que aconteceu? O negócio não rodava, o negócio ninguém levantava. Só que hoje em dia, o que acontece? Todo mundo consegue ter uma voz de alguma forma com redes sociais. E a cada dia que passa, as pessoas conseguem, de uma forma ou de outra, quem tem mais coragem, mostrar aquilo que elas acreditam. O que o Dr. Zimbardo fez? Ele lançou uma campanha para as pessoas serem os novos heróis, para que as pessoas levantassem as bandeiras daquilo que elas acreditavam. E ele levou isso para o sistema escolar. Inclusive, você pode entrar depois lá no site, chama Heroic Imagination Project. É um projeto que surgiu quase com uma ideia lúdica e hoje já está, se não me engano, em 20 e tantos países. Ele conseguiu vender essa ideia de graça, ele não cobra nada, sabe? E ele coloca esse conceito nos colégios, nas escolas públicas dos países. E o que eles fazem? Os professores, eles recebem um treinamento e eles começam a estimular os alunos a que eles tenham orgulho daquilo que eles acreditam, que eles vivem, que eles têm. Por quê? Porque isso diminui a pressão social e a pessoa consegue fazer aquilo que ela quer. É esse o conceito. Eu conversei com o Dr. Zimbardo, ele é genial, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. E ele disse uma coisa bem simples. Ele falou assim, o meu sonho é ainda em vida sonhar, descobrir que dá para mudar o mundo. E eu quero isso, esse é o projeto da minha vida. É esse o projeto da minha vida. Ele está com 89 anos, ele continua trabalhando nisso. Ele viaja, dá palestra, divulgando esse conceito. Você vê, tem uma base científica incrível, psicológica, e ele muda, ele leva isso para as pessoas fazerem. Quando eu escrevi meu livro, então, aqui ó, hoje não tem chocolate no livro, viu, para quem assistiu a live de ontem. Quando eu escrevi meu livro, a ideia do livro foi justamente isso, para que as pessoas fizessem as próprias leis delas, para que você aprenda a quebrar esse padrão social que existe e ter coragem de fazer aquilo que você acredita.
Por exemplo, eu vim de um bairro extremamente pobre, eu nasci em São Miguel Paulista, para quem conhece, Zona Leste de São Paulo. Tem alguém da Zona Leste aí? Deixa eu ver, se tiver gente da Zona Leste de São Paulo, coloca ali, ó, eu sou da Zona Leste de São Paulo. Se você é da Zona Leste de outro lugar, também você pode pôr, tá bom? Somos todos da Zona Leste. Mas qual que é o ponto? Lá onde eu nasci, não se tinha muita perspectiva de crescer, de viver, de ir para outros lugares, de trabalhar com coisas incríveis. Não, sei lá, você era policial, você era, sei lá, comerciante, se você estudasse muito, você podia virar um advogado, um médico, é sempre um pouco difícil, mas talvez, uma coisa muito longe, sabe? E de repente, eu consegui fazer coisas com a minha vida que foi muito além da imaginação de todo mundo. Às vezes, quando eu volto no bairro e encontro meus amigos de infância, o pessoal fala, nossa, Sam, como assim? Você estava em outro país, você trabalha em outros lugares do mundo, você fala outra língua? É um outro mundo. Por quê? Porque foge da regra social. E qual que é a mensagem que eu quero trazer para você? É que se você quer fazer coisas incríveis, você precisa começar a controlar a sua própria mente. Essa é a grande lição. Então, por exemplo, se a gente olha aqui para Paulista, aí quantas pessoas não passam todos os dias aqui na Paulista? Quantas pessoas não vivem na cidade, por onde lá? Mas quantas de verdade param para mudar o padrão? Quantas não estão só fazendo aquilo que os outros estão fazendo? Só que para você mudar alguma coisa, você precisa ter força, você precisa confiar em você, você precisa ter inteligência, se conhecer profundamente, porque isso é essencial. E daí que entra um uso muito bom da programação neurolinguística, porque quanto mais você se conhece, mais forte você fica. E isso te permite saber ali para onde você quer, o que você quer de verdade, em vez de ficar pegando as modinhas que estão rodando ao redor. E isso faz toda a diferença. E é o que eu acredito, né? Eu acredito que se eu quero ajudar as pessoas, eu preciso fazer com que elas sejam mais fortes, com que elas consigam se enxergar melhor, ao invés de simplesmente ficar empurrando coisa, indicando caminho. Eu prefiro que as pessoas pensem por conta própria, me dá menos trabalho depois e fica muito mais divertida a vida, porque é isso que eu gostaria que tivessem me ensinado, ao invés de eu ter ido atrás para poder aprender. Bom, faz sentido isso para vocês? Gostaram disso aqui, gente? O tema aqui de hoje é esse.